Pessoal, vamos dar seguimento. A gente vai começar agora a parte 3 da resolução. A resolução, como me referi, é uma resolução extensa, mas não tem outro caminho a trilhar a não ser fazer um enfrentamento dela com a atenção, com a leitura necessária para a gente poder desenvolver aí, ter um bom desempenho na data da prova. A parte 3 da resolução ela trata do formulário de identificação do condutor infrator. Então veja, o artigo 5º ela tem a seguinte disposição: sendo a infração de responsabilidade do condutor, que a gente já viu que tem responsabilidade do proprietário, que trata essa resolução, mas além do proprietário tem do embarcador e também do transportador, quando este não for identificado no ato do cometimento da infração, ou seja, o condutor, né, que esse dispositivo ele trata tão somente da responsabilidade do condutor, deverá fazer parte da notificação da autuação o formulário de identificação do condutor infrator, contendo no mínimo, aí traz alguns requisitos. Pessoal, o que dispõe aqui é o seguinte: se você na sua abordagem não conseguir identificar o condutor, né, o carro de passagem lá em excesso de velocidade, você multa aquele veículo, mas você não consegue identificar quem estava conduzindo. Ora, se você não conseguiu identificar o condutor, quando da expedição da notificação da autuação, o órgão ou entidade ele também deve encaminhar junto a essa notificação um formulário para que o proprietário possa identificar o condutor infrator. Tá? E esse formulário ele deve conter, no mínimo, a identificação do órgão ou entidade, no caso aqui o nosso CEMOB, né, de João Pessoa, que foi o responsável pela autuação através do agente da autoridade de trânsito, que é você quando passar no concurso. Deve conter, no mínimo, são requisitos mínimos, não quer dizer que não possa, né, ter outros requisitos além desse, desde que devidamente regulamentado pelo órgão de trânsito. Veja, campos para o preenchimento da identificação do condutor infrator, com nome, números do RG, né, números da habilitação, a identificação, que é o RG do CPF do condutor infrator, campo para preenchimento da data da identificação do condutor, campo para assinatura do proprietário do veículo, campo para assinatura do condutor infrator e placa do veículo e número do auto de infração. Veja que essa regulamentação ela se dá, né, para esse processo administrativo de notificação da autuação quando o condutor infrator não foi identificado. Aí deve ser encaminhado junto esse formulário, e o formulário de identificação do condutor infrator deve conter esses requisitos mínimos tratados aqui. Tá? Data do término, por exemplo, do prazo para identificação do condutor, esclarecimento das consequências da não identificação do condutor. O proprietário ele pode esclarecer, né? Aliás, o órgão, a entidade tem que colocar o esclarecimento ao proprietário, caso ele não venha identificar quais são as consequências, né? Dentre as quais é ele ficar sendo responsável pela multa, tá certo? O nono diz assim, ó, a instrução para o formulário de identificação do condutor infrator seja acompanhada de cópia reprográfica legível do documento de habilitação, além do documento que comprove a assinatura do condutor infrator, quando essa não constar no referido documento. O 10º, esclarecimento. Isso é tudo atribuição, são requisitos mínimos a conter, né, nesse formulário de identificação do condutor infrator. Eu não acredito que a banca venha lhe exigir um conhecimento exaurido desses requisitos mínimos, mas é bom que você leia, porque a banca pode cobrar 2 ou 3 requisitos aqui previstos, né? Um sendo falso e os outros 3 verdadeiros. Então veja, o esclarecimento, estamos no inciso 10, o esclarecimento de que a identificação do condutor infrator só surtirá efeito se estiver corretamente preenchido. Se houver erro, rasura, não será considerado, portanto, né? Assinada e acompanhada de cópia legível dos documentos relacionados no 9, tá? Que são justamente documento de habilitação, RG, CPF, enfim. O endereço para onde o proprietário deve encaminhar o formulário de identificação do condutor infrator, se foi, né, a entidade CEMOB, deve constar o endereço da instituição, dessa entidade, para que o condutor remeta aí esse formulário, devolva esse formulário para a entidade, indicando o condutor infrator. Esclarecimento, estamos no 12, pessoal. Esclarecimento sobre a responsabilidade nas esferas civil, administrativa e penal pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos. Isso aí para que não haja fraude, né? Uma pessoa identificar
A pessoa que estava conduzindo é o próprio proprietário, suponhamos, mas você não identificou. Aí esse proprietário, que estava de fato na condução do veículo e cometeu infração, ele indica uma pessoa, ele indica falsamente um terceiro. Haja visto que ele está com muitos pontos atribuídos na carteira, né? Então tem muito isso. Então deve haver esse esclarecimento justamente que ele pode responder na esfera penal, administrativa, inclusive na penal. Na civil, administrativa, inclusive na penal. Tá certo? Artigo 6º. O formulário de identificação do condutor infrator, ele só produzirá os efeitos legais se estiver corretamente preenchido, assinado e acompanhado de cópia legível dos documentos relacionados no artigo anterior. Isso a gente falou. Não pode haver rasura, os documentos que mencionados, RG, CPF, CNH, deve se fazer presente, tá? Para que tenha validade essa identificação aí do condutor. Parágrafo único. Ó. Aqui vocês devem atentar, porque aqui tem uma regra bastante específica. Ó. Na impossibilidade da coleta da assinatura do condutor infrator, por ocasião da identificação, o proprietário deverá anexar ao formulário de identificação do condutor infrator cópia de documento onde conste cláusula de responsabilidade por quaisquer infrações cometidas na condução do veículo, bem como pela pontuação delas decorrente. Gente, vamos traduzir isso aqui. Existem vários proprietários de veículos que contratam condutores, certo? Grandes empresas, por exemplo, de transporte, empresa de ônibus, tem ali seus condutores. Suponhamos que quando o proprietário ele é notificado para identificar quem estava conduzindo naquele momento, o veículo, no momento da infração, ele não consiga colher, né, a assinatura do condutor. O condutor se nega, fala, não vou assinar não quero assumir não essa responsabilidade não. Bom, se esse proprietário tiver, né, um documento, um contrato ali de trabalho, por exemplo, que tem uma cláusula de responsabilidade por quaisquer infrações cometidas na condução do veículo, bem como, né, da pontuação dela decorrente, não precisa ter assinatura. Mesmo o condutor tendo se negado, o proprietário pode juntar esse documento, né, que consta essa cláusula, e a multa será de responsabilidade do condutor indicado e os pontos também serão a ele atribuídos. É isso que diz aqui, tá certo? Então preste atenção nessa peculiaridade, que não necessariamente deve haver a assinatura, não é um requisito obrigatório. O proprietário do veículo ele não pode coagir o condutor infrator a assinar, né, assumindo a responsabilidade, mas se ele tiver um documento, né, onde haja uma responsabilidade prévia, né, do condutor, através de um contrato de trabalho, através de uma procuração, através de qualquer outro documento aí, ele pode juntar e terá validade, tá certo? Então, talvez seja o ponto mais importante dessa parte aí, da parte 3, que trata do formulário de identificação do condutor infrator. Bom, agora a gente vai entrar na parte 4, e essa parte a gente vai estudar com bastante afinco e com muito carinho, porque ela tem algumas peculiaridades que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Veja, parte 4 da resolução 149, ela trata da responsabilidade do proprietário, tá certo? Aqui não está se referindo ao condutor, nem embarcador, nem transportador, mas do proprietário, exclusivamente desta responsabilidade que a gente vai trabalhar agora. Artigo 7, não havendo a identificação do condutor infrator, até o término do prazo fixado na notificação da autuação, o proprietário do veículo ele será considerado responsável pela infração cometida, mesmo não sendo ele, né, que tenha cometido a infração, ele será responsável. Artigo 8. Ocorrendo a hipótese prevista no artigo anterior e sendo proprietário do veículo pessoa jurídica, será imposta multa nos termos do parágrafo 8 do artigo 257 do CTB, expedindo-se a notificação desta ao proprietário do veículo. Pessoal, esse artigo 257 no parágrafo 8 do CTB trata da multa em dobro às pessoas jurídicas, tá certo? Quando falta aí no dever de apontar quem realmente cometeu a infração, quem foi o condutor infrator. Aqui eu trouxe tanto o artigo 8º, que estava me mencionando, que eu me referi há pouco, como o artigo 7º, porque o 8 remete ao 7. Então vamos fazer a leitura aqui no Código de Trânsito Brasileiro. Agora a gente vai adentrar o Código de Trânsito Brasileiro no artigo 257, no parágrafo 7, tá certo? Veja, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias contado da notificação da autuação para apresentá-lo na forma
que dispuser o CONTRAN, que é essa forma que a gente acabou de ver ali na parte 3, que a gente acabou de estudar. E, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. O principal condutor é aquele que consta em algum documento, como a gente se referiu, né? Quando estudamos ali a parte 3 da resolução. Tem um documento ali onde um terceiro se responsabiliza, se intitula principal condutor e se responsabiliza pelas infrações cometidas pelo veículo, bem como pelos pontos a ele atribuídos, tá certo? Então, é isso que trata aqui. Se não for identificado nem o principal condutor, nem o proprietário do veículo, tá certo? Quem vai responder por essa infração? Se não for, perdão, retomando aqui, se não for, né, identificado o condutor infrator, né, depois desse prazo de 30 dias que o proprietário, né, ou o principal condutor tem para apontá-lo, se não for, quem vai ser responsável? O principal condutor. Ou, na falta do principal condutor, se não haja nenhum documento que aponte um condutor, né, como principal, é o proprietário do veículo, tá certo? Veja o 8º. Após o previsto no 7º desse artigo, se o infrator não tiver sido identificado e o veículo for de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originária pela infração, cujo valor dessa nova multa será igual a 2 vezes o da multa originária, garantido o direito de defesa prévia e de interposição de recurso previsto nesse código na forma estabelecida pelo CONTRAN. É isso que se trata de multa em dobro, aplicada à pessoa jurídica. Se ela não identificar o principal condutor, nem o condutor infrator, a pessoa jurídica ela vai ser multada, né, com um valor 2 vezes o da multa originária. E é mantida a multa originária, tá certo? E a responsabilidade, portanto, passa para a pessoa jurídica. Bom, dando sequência, o que eu quero chamar a atenção de vocês, que agora a gente vai fazer uma incursão, a gente vai retomar aquela resolução que a gente já estudou, a resolução 108. Por quê? Porque aqui a gente está trabalhando com a responsabilidade do proprietário. E você lendo a resolução 149, sem nenhum tipo de orientação, você pode acreditar que em todo e qualquer caso, o proprietário do veículo ele vai se tornar responsável por aquela infração quando não apontar aí o condutor infrator nem o principal condutor. Mas a gente precisa lembrar da resolução 108 de 99. Então, nosso estudo tem que ser conjunto para a gente não se perder na hora da prova. Primeiro, a 149 diz sim da responsabilidade do proprietário, tá certo? E você lendo aqui, você pode acreditar que é uma responsabilidade absoluta, sem nenhum tipo de ressalva, mas com o conhecimento da 108, você sabe que há sim a possibilidade de excetuar a responsabilidade do proprietário em alguns casos. Vamos relembrar aqui? Resolução 108 de 99, ela dispõe sobre a responsabilidade pelo pagamento de multas. Veja o que diz o artigo, que é uma resolução num artigo só, né? Fica estabelecido que o proprietário do veículo será sempre, olha o advérbio, sempre responsável pelo pagamento da penalidade de multa, independente da infração cometida, até mesmo quando o condutor for indicado como condutor infrator nos termos da lei, não devendo ser registrado ou licenciado o veículo sem que seu proprietário efetue o pagamento do débito das multas. Veja, aqui a 108, ela atribui o dever do pagamento da multa ao proprietário do veículo, tá certo? Então, se o condutor infrator ele foi identificado, mas ele não pagar a multa, é dever, sempre será de responsabilidade do proprietário esse pagamento. Agora, faz exceção. Veja aí, em destaque em negrito para vocês, ó, excetuando-se as infrações resultantes de excesso de peso que obedecem ao determinado no artigo 257 e parágrafos do CTB. Então, o pagamento de multa é sempre do proprietário do veículo? Sim, pela resolução 108. Mas a 149 diz que essa responsabilidade é do condutor infrator. A 149, ela, de forma genérica, ela coloca lá que o infrator ele vai ficar responsável tanto pela multa, né, pela penalidade, quanto pela atribuição de pontos dela decorrentes. Então você pode raciocinar assim. Veja, lá a 149 ela trata da penalidade multa e advertência. A advertência de plano vai para o condutor infrator quando identificado. E os pontos serão atribuídos a eles também se houver, né? A multa, a regra aqui é do condutor. A regra é do condutor infrator, o pagamento da multa, a responsabilidade pelo pagamento da multa e os pontos também atribuídos. Mas a 108 diz que é sempre de responsabilidade do proprietário, mesmo quando o infrator tiver sido indicado,
né? Então, essa relativização ela decorre justamente disso, porque às vezes o proprietário indica o condutor infrator e ele não paga a multa. Mas se ele não o fizer, ele pode ficar com os pontos e essa responsabilidade pelo pagamento acaba passando para o proprietário, que ele não vai conseguir mais licenciar o veículo, né? Sem que efetue o pagamento. A única exceção é dessas infrações referentes a excesso de peso, e é isso que a gente vai ver agora. Então vamos sair aqui da resolução. Veja, pessoal, o trajeto que a gente está trilhando. Para recapitular, a gente está estudando a parte 4 da resolução 149, que trata da responsabilidade do proprietário, tá certo? Que aqui genericamente diz que quando ele não identificar o condutor infrator. A gente passou pelo CTB para mostrar para vocês, né, as peculiaridades, inclusive da multa aplicada à pessoa jurídica quando ela for proprietária, que paga em duas. Do CTB a gente passou pela resolução 108 e aqui a gente mostrou para vocês que a responsabilidade ela é sempre do proprietário, mesmo quando o condutor infrator tenha sido indicado, né? Indica, mas não pagou, então o proprietário vai ter que pagar, tá certo? Agora, nem sempre excetua as infrações referentes ao excesso de peso. E aí, remete a gente lá para o artigo 257. Então, o que a gente fez? A gente continua no Código de Trânsito Brasileiro, mas agora no artigo 257. E lá a gente extraiu só os parágrafos que tratam de excesso de peso. Veja de quem são as responsabilidades por excesso de peso. Aqui que o proprietário consegue se safar, né? Olha, o embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou do peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido. Então veja, quando fala que a responsabilidade, a 108 fala é sempre do proprietário, né? A 149 de forma genérica fala lá para indicar o condutor infrator, que a responsabilidade é do condutor infrator. A 108 fala, olha, é sempre do proprietário quando o condutor infrator não pagar, certo? E excetua excesso de peso. Aqui no CTB, no artigo 257, tem essa responsabilidade exclusiva do embarcador, mas tem requisitos a serem observados. Primeiro, esse embarcador ele tem que ser o único remetente da carga. Aí você pega um caminhão, né? Suponhamos que ele vá para uma empresa aí que essa empresa na logística de transporte ela figura como embarcador, ela vai mandar seu material para deslocar para outra região do país, ela é a única remetente da carga e ela declara na nota fiscal dela um peso inferior àquele que é aferido na balança, né? Aquele que de fato é constatado na fiscalização de trânsito. Então, nesse caso, a responsabilidade é exclusivamente do embarcador. Veja o 5. O transportador, que agora já é nessa ideia de logística, né? Tem o embarcador, que é o dono da empresa que vai remeter a mercadoria. Agora tem o transportador, que é o dono da empresa de transporte. Pode ser constituído por um caminhoneiro só, né? Para ficar mais claro. Mas ele é o transportador. Ele vai se tornar responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos, ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. Por que ele se torna responsável? Porque ele sabe qual é o peso bruto total do veículo dele. O peso bruto total, pessoal, para quem não sabe, é a soma entre a tara, que é o peso do caminhão, sem nenhum tipo de apetrecho, né, mais a lotação, que é a carga. Então, tara mais lotação é igual ao peso bruto total. Quem tiver curiosidade, tem um canal, né, que está eu tenho um canal no YouTube que fiz em 2021 para o pessoal da PRF. Lá a gente trabalha 210 e 211, são duas resoluções. Lá a gente trata de peso, tá certo? Então quem tiver curiosidade, vai lá. Só se tiver tempo hábil, porque não vai cair na prova de vocês, nem a 210 nem a 211. Então veja, o transportador ele se torna responsável, né, por essa infração aqui relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos. Por que ele é responsável quando o excesso se dá nos eixos? Porque ele, na hora de carregar o caminhão, por assim dizer, ele não observa a distribuição da carga em cima da carroçaria e ali ele pode colocar mais peso em cima de um eixo. E cada eixo daquele tem um peso bruto total, tá certo? E nesse caso aqui ele se torna responsável por quê? Porque ele não embarcou em uma empresa só, né? Não tem um embarcador só.
A carga que ele está produzindo, que ele está transportando, é proveniente de mais de um embarcador. Ele pega cargas de vários embarcadores e na hora de carregar o caminhão dele ele excede no peso. Então ele se tornará responsável. E o 6, a gente ainda está no CTB. O transportador e o embarcador, aqui eles são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal. Aqui é um flagrante desrespeito à normatização, né? Aqui quando eles estão em conluio, o transportador e o embarcador, é aquela infração que eles cometem deliberadamente. Né? Eles sabem que aquele caminhão só pode transportar 27 toneladas e o embarcador fala, não, você vai levar para mim 35 toneladas e aponta isso na nota fiscal e o transportador fala, não, eu levo isso aqui. Então eles estão em conluio, então eles são solidariamente responsáveis justamente porque há esse flagrante desrespeito às regras de trânsito no que pertine ao excesso de peso, tá certo? Por que eu trouxe, pessoal, destrinchadamente nessa parte que trata da responsabilidade do proprietário, trazendo a regra geral da 149, a exceção da 108, né? E a exceção da 108 no excesso de peso, para que você tenha a visão mais ampla possível do tema. E quando você chegar na prova, você vai lembrar dessas peculiaridades. E isso tem tudo a ver com vocês, por quê? Porque a CEMOB, que é uma autarquia especial, é uma entidade, portanto, de trânsito, ela tem competência para fiscalizar o excesso de peso. Por quê? Porque ela é uma entidade executiva municipal. Né? Tá aí, ó, artigo 21 do CTB, ó, compete aos órgãos e entidades executivas rodoviárias da União, dos estados, do DF e dos municípios, onde se inclui o CEMOB, no âmbito da sua circunscrição, aqui em João Pessoa, fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas à infração por excesso de peso, tá certo? Dimensão ou lotação de veículos. Então esse conhecimento vocês têm que ter. Regra geral da 149, regra da 108, exceção da 108, da resolução 108. Está aqui na tela para vocês que vocês têm competência para fazer esse tipo de fiscalização e, portanto, pode ser que seja cobrado. Ainda vamos continuar no CTB, porque a gente está falando de excesso de peso para a gente exaurir logo esse tema, tá certo? E o nosso estudo ficar bem completo. Veja o que dispõe o artigo 99 do CTB. Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN, que é aquela resolução 210 e 211 que me referi, que tenho elas publicadas aí no YouTube num canal próprio. O excesso de peso será auferido por equipamento de pesagem ou pela verificação de documento fiscal na forma estabelecida pelo CONTRAN. Eu trouxe aqui um modelo de duas balanças, né? Esse excesso de peso, o equipamento de pesagem são as balanças, onde os caminhões são pesados e ali considerado tanto peso por eixo quanto o peso bruto total, tara mais lotação da unidade toda, tá? Ou do articulado, enfim. E também pode ser pela nota fiscal, porque o próprio embarcador e transportador em conluio, como me referi, pode colocar lá um peso bruto total excedente à capacidade de tração daquele veículo, tá certo? Pessoal, para deixar o estudo bastante completo no que se refere a esse excesso de peso, que é a exceção da responsabilidade do proprietário na 108, né, pela multa, eu trouxe talvez a infração de trânsito mais anômala do CTB. Se você for no capítulo 15 que trata as infrações, você vai se deparar com esta infração aqui prevista no artigo 231 do capítulo 15 que trata das infrações de trânsito. Veja, é infração de trânsito transitar com um veículo com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamentos. Esse percentual a gente trabalha no 210, 211, que é um percentual de 5%, né? Tem umas peculiaridades lá. Na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN. Essa infração, pessoal, é infração média, né? E a penalidade, portanto, é a multa. E essa penalidade aqui, ela é diferentona mesmo. Perceba aí, ó, essa multa ela é acrescida a cada 200 kg ou frações de excesso de peso apurado, constantes na seguinte tabela. E o próprio CTB traz a tabela. Se o transportador, o caminhão ali, ele pode transportar 27 toneladas, aí você vai aferir lá o peso bruto total do caminhão e você percebe que a lotação transcende a 27 toneladas. Tem 27 toneladas e 500 gramas. Então, até 600, acresce na multa, que já é média, né? Depois vocês relembrem lá qual é o valor da média, 190 e alguma coisa, né?
ele vai acrescer R$ 5,32 para cada 200 gramas a mais da lotação permitida. Se é 27 toneladas, que é 27 mil quilos, se tiver 27 mil quilos e 500, ele pagaria 5,32 por cada 200 quilos a mais, certo? Ou fração. Então até 600, um excesso até 600 quilos. Um excesso de 601 a 800, essa multa já se agrava, né? Cobra-se R$10. De 801 a 1.000, R$21, e assim sucessivamente. Então você vai perceber que quanto mais ultrapassa o excesso, a multa se torna mais pesada. Haja vista o F, a linha F fala, ó, se ultrapassar acima de 5.000 quilos, né? 5.001 em diante, é R$ 53,20, acrescida a penalidade da multa média. Então, se a multa média for 190 e alguma coisa, eu não vou me recordar do valor exato, a cada 200 gramas você vai acrescentar R$ 53. Essa multa vai ficar caríssima, né? Eu estou dando exemplo aqui da linha F, quando um caminhão pode transportar 27 toneladas e você vai lá e percebe que ele está com 33, com 6.000 quilos a mais permitido. Então, a cada 200 quilos é R$ 53. 200 quilos ou fração. Isso aí vai exponencializar a multa, tá certo? E tem a medida administrativa, qual é? Reter o veículo e transbordar o excesso para poder liberar o caminhão, tá certo? Liberar o veículo, só depois de transbordo de carga. O artigo 231, a gente ainda está em infração de trânsito, porque a gente está aproveitando para já fazer essa incursionada aí no CTB, tá certo? Veja, o artigo 231 ele também trabalha aí com uma infração de trânsito quando o veículo estiver transitando excedendo a capacidade máxima de tração. Essa é outra infração que, quando vocês forem estudar o capítulo 15 do CTB, vocês vão perceber que também é uma anomalia, né? Porque a infração é de média gravíssima, não é definida, determinada se é média, leve, grave, gravíssima. Não, a infração é de média a gravíssima. Aí coloca aí, ó, a depender da relação entre o excesso de peso apurado e a capacidade máxima de tração a ser regulada pelo CONTRAN. Então isso cabe ao CONTRAN nessa regulamentação e ali vai estipular qual é a gravidade, se é média, se é leve, né? A leve não pode ser, porque é média, grave ou gravíssima, né? Então exclui-se a leve aqui, tá certo? A penalidade é a multa, também da medida administrativa de retenção do veículo e transbordo da carga. Veja, parágrafo único. Isso é importante vocês conhecerem também. Sem prejuízo das multas previstas nos incisos 5 e 10 do artigo 231 do CTB. O veículo que transitar com excesso de peso ou excedendo a capacidade máxima de tração, não computado o percentual tolerado na forma do disposto na legislação, somente poderá continuar a viagem após descarregado o que exceder, segundo critérios estabelecidos na referida legislação. Ou seja, reafirmando aqui que a medida administrativa é a retenção do veículo para transbordo de carga, e só assim ele pode continuar a viagem. O 5 e 10 do 231 é excedendo a capacidade máxima de tração e excedendo o peso, tá certo? Peso bruto total aqui. Então, muita atenção nessas duas infrações de trânsito, porque com certeza, se cair, vai derrubar muito candidato bom. Porque a gente tem o hábito de sempre decorar ou compreender melhor quando tem uma padronização nas infrações. E essa do inciso 5 da 231, ela traz um regramento muito específico que só é pertinente ao excesso de peso. E esse tipo de multa, né, de acrescer um valorzinho a cada 200 gramas de excesso verificado, é uma peculiaridade que só tem nessa infração. E assim como quando excede a capacidade máxima de tração. Infração de média gravíssima ser regulamentado pelo CONTRAN não é normal e isso pode, na hora da prova, lhe confundir, tá certo? Gente, então aqui, né, quando a gente estudou a parte 4 da resolução 149, só para fechamento, a gente viu o quê? Responsabilidade do proprietário, tá certo? Então a gente viu que se ele não indicar o condutor infrator, ele será responsável. Dá a entender que se ele indica, ele deixa de ser responsável. Mas a 108, ela acaba com essa ideia e fala, não, a multa é sempre de responsabilidade do proprietário, mesmo quando o condutor for indicado como condutor infrator nos termos da lei.
não devendo, se o proprietário não pagar essa multa, porque aqui o órgão de trânsito ele deduz que o condutor infrator se negou a pagar, então alguém tem que pagar e cai justamente no colo do proprietário. Agora, não é toda a multa que ele deve pagar. Aí a 108 excetua as multas decorrentes de excesso de peso, e o que a gente fez? A gente foi para o CTB, destrinchamos tudo que havia, tudo que há de excesso de peso regulamentado no CTB. Agora você pode ir para a sua prova com conhecimento bastante verticalizado sobre o tema, tá certo? Para poder enfrentar qualquer tipo de questão que venha a cair. Então, no próximo bloco, a gente faz o encerramento dessa 149, estudando a parte 5, 6 e 7, que aí dá tempo da gente fechar a resolução 149, tá certo? Até o próximo vídeo, então. O próximo vídeo será o último vídeo da resolução 149.